Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a aula de número 1 do curso de Geografia, focado no concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Paraná 2020, comigo, professor Kennedy Santos. Antes de iniciar a aula propriamente dito, eu tenho um aviso para você. Logo, aqui abaixo, na descrição desse vídeo, você tem aí 3 links. O link número 1 é o link do material em PDF de apoio a essa aula, beleza? Esse material que você está vendo aqui a tela ao lado, ele está à sua disposição em PDF. Recomendo, inclusive, que você baixe ele para poder acompanhar melhor assim a aula, beleza? Link número 1, material em PDF. Link número 2 é o link de uma playlist com videoaulas gratuitas, nesse mesmo formato desta aula, focado no concurso da PM e do Corpo de Bombeiro Militar do Paraná, beleza? Então lá você vai ter várias videoaulas gratuitas, já postadas e outras que eu irei postar com o passar do tempo, beleza? Então no link 3, link 2, no link 2, videoaulas gratuitas. E o link número 3 é o link do curso completo de Geografia, né, focada neste concurso da Polícia Militar do Paraná. Então você tem um curso completo lá de Geografia, exatamente nesse mesmo modelo. Videoaula, com material em PDF de apoio, né, da mesmo modelo que a gente vê aqui, nós vamos ver todo o curso de Geografia. Esse link se encontra no link 3 do curso completo. Vai lá e dê uma olhadinha, sem contar que lá também tem o curso de História, que já está todo gravado, né? Você vai encontrar ele também todinho, focado no concurso da Polícia Militar, lá no link 3. Beleza, aviso dado. Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Quando nós pegamos o edital da PM Paraná 2020, e nós chegamos lá na parte de Geografia, é perceptível que ele nos coloca, então, 4 grandes títulos. E dentro desses 4 grandes títulos, vários subtítulos. A minha intenção é trabalhar cada subtítulo dentro de cada título, né? Trabalhar nos seus pormenores, dando assim uma maior chance do candidato acertar as questões na hora da prova, focado obviamente no modelo da banca, da forma que ela pensa todos esses elementos, beleza? E logo lá de cara, então, no primeiro título, ele coloca lá assim: População e estruturação socioespacial em múltiplas escalas, Paraná, Brasil e mundo. Então isso significa que estes assuntos, de certa forma, nós temos que relacioná-los sempre quando possível, nem sempre é possível, mas sempre quando possível, analisando as suas características no Paraná, as suas características do Brasil e as características do planeta Terra, as características do mundo em que nós vivemos. E logo de cara, então, o seu primeiro subtítulo, ele coloca lá assim pra gente: eu desejo que o candidato, ao ir para a prova, ele saiba. Olha o que ele deseja aqui pra gente: teorias e conceitos básicos demográficos e políticas demográficas. É um título. Um título, 3 assuntos. Olha como o examinador é sacana. Logo no primeiro título, ele nos dá 3 assuntos. Primeiro assunto, teorias demográficas. Segundo assunto, conceitos básicos sobre demografia. E o terceiro assunto é políticas demográficas. Então, para que você verdadeiramente acerte essas questões, é necessário ter uma visão geral sobre esses 3 assuntos. Então, vamos iniciar os nossos trabalhos exatamente na ordem solicitada pelo examinador. Vamos começar pela teorias demográficas. Teorias demográficas. Olha o nome do negócio, são teorias. Sim, tem pessoas que seguem essas teorias, que tentam colocá-las em prática, né? Mas são teorias, não são verdades absolutas, são teorias. Teorias sobre o quê? Teorias sobre a demografia, ou seja, teorias sobre o comportamento e a dinâmica da população mundial brasileira, do Paraná, ou
né, em áreas específicas de nosso planeta. Então, teorias demográficas são teorias sobre como que a população deve ser tratada, como que a população deve ser influenciada, beleza? Entre essas teorias, existem quatro grandes teorias, certo? Essas quatro grandes teorias, elas são, vamos então visualizar as quatro. A primeira que nós temos é a teoria malthusiana, a segunda teoria que nós temos é a teoria neo-malthusiana, neo-malthusiana, é o novo malthusiano. Além dessa teoria, nós temos a teoria reformista ou marxista. Se ela pode ser chamada de marxista, obviamente, ela tem uma forte influência marxista. Então, a teoria reformista, reformar o quê? Reformar a teoria neo-malthusiana. Essa é a verdade, tá? E além dessa teoria, eu tenho uma outra, que é a teoria eco-malthusiana. Eco-malthusiana. Eco, como você já identificou, nós verdadeiramente estamos falando então de uma teoria malthusiana, só que voltada para uma perspectiva ecológica de proteção ao meio ambiente. Essas são as quatro grandes teorias que existem, mas nós precisamos conhecê-las nos seus pormenores. Então vamos começar pela primeira que existiu, que foi a teoria malthusiana. Ainda lá no século XVIII, mais ou menos ali no período, mais ou menos não, exatamente no período da evolução industrial, né, da Revolução Industrial, estava sendo desenvolvida ali as atividades industriais na Europa, né, um cidadão chamado Thomas Robert Malthus, né, esse cidadão que era um economista, que era um professor de história e era um pastor protestante. Esse cidadão, ele analisa a realidade em sua volta e ele chega a uma conclusão. Ele vai lá e escreve uma conclusão, escreve um livro sobre essa conclusão e esse livro vai dar, então, ao que nós entendemos como teoria malthusiana demográfica. O que ele diz, na verdade? Ele diz o seguinte, a sua tese. Né? Você vai perceber que as teorias eu dividi em 3 padrões, para ficar fácil no entendimento. Autor, tese e solução, beleza? Qual era a tese do Thomas Malthus? Qual era a tese dele? A tese dele era o seguinte, olha bem, que o crescimento populacional seria muito superior ao crescimento da produção de alimentos. É isso a teoria dele. Ele vai dizer que o crescimento populacional seria em PG, né? Ou seja, seria ali formada através de uma progressão geométrica, e o crescimento de produção alimentar seria uma PA, uma progressão aritmética. É isso que ele vai dizer. Ou seja, se é uma PG, aquele lance de ficar dobrando, né? 2 dá 4, que dá 8, que dá 16 e assim sucessivamente. Tá? Então, um crescimento muito grande. E, no caso da alimentação, é aritmética. Era 1, que ia virar 2, que ia virar 3, que ia virar 4, que ia virar 5. Né? Então, ia ser muito mais lenta a produção alimentícia. E aí, segundo a sua teoria, isso iria gerar fome e não iria conseguir atender a população existente, a quantidade de produção de alimentos. Tá? Essa teoria, ele também vai chamar, né, que o crescimento da população seria no modelo de coelho, só para ficar bem claro, de coelho, que é altamente reprodutivo, né? E o crescimento da produção alimentar ele chama de tartaruga, que é muito difícil a reprodução, perfeito? Então, em casos assim, você tem então claramente um problema, segundo Malthus, que é, você vai ter muita gente e poucos alimentos, e isso vai ter um problema gigante, beleza? E aí ele vai propor soluções. Qual é a solução? Simples, basicamente, controle do crescimento populacional. Porém, é uma ideia de controle de crescimento populacional sem conhecimento científico, não dele, mas da humanidade, sobre como que daria esses aspectos de crescimento populacional a posteriori, no futuro.
Tá? Então, basicamente, o que ele vai dizer é o seguinte, ele fala, olha, temos que ter um controle dessa população, e esse controle vai ser feito basicamente de duas formas. Da forma natural, ou seja, é o próprio planeta Terra, a própria natureza resolvendo o problema. E como é que ela vai resolver o problema? Simples, através de pragas e através de epidemias. Então a natureza vai enviar pragas e epidemias e elas, em regra, são boas. Por quê? Porque ela vai fazer o controle da população. Simples. E também o que ele vai chamar de forma provocada, né? As pragas, as epidemias são de forma natural e as formas provocadas, que serão ali as guerras, né? Ou seja, provoca guerra, vamos ter guerra, né? Que naquela época a Europa tinha uma cultura de guerra muito forte, né? Então vamos ter guerra e essa guerra vai também diminuir a quantidade da população, é uma forma de ter controle populacional, tá? E a sujeição moral, né? Sujeição moral. Eu falei para você que ele era pastor, então ele vinculava essa ideia à sujeição moral, ou seja, aspectos como a ideia de que as pessoas só podem, né, ter filhos depois de casados, né? Inclusive, para que possa casar, ele falava isso para os homens, porque as mulheres não tinham produção econômica à época, pelo menos em grande escala nesse momento, e a Revolução Industrial vai mudar isso, né? Mas não tinha, então a cultura era muito masculina ainda. Então ele vai falar, olha, para você casar você vai ter que ter uma boa condição econômica, só que os homens eram pobres, então eles não geravam boas condições econômicas, ia demorar muito para eles casarem, e ele queria realmente que demorasse muito, porque quanto mais velha a pessoa casa, menos filho ela tem. Tá? Então, era uma ideia que a gente pode resumir como injeição moral. Fechou? Essa era a ideia do Malthus. Isso a gente chama de teoria malthusiana. Beleza? Tranquilo? Bom demais, né? Só que o tempo passa. Isso ele vai escrever no século XVIII, né? Quando chega lá no século XX, algumas pessoas, que eu vou chamar elas de neomalthusianos, vão estudar o livro de Malthus e vai falar, Malthus tem razão. Porém, Malthus vivia numa época onde que a ciência não era desenvolvida. Nós somos homens do século XX. Nós vivemos num mundo altamente científico. Entre esses aspectos da ciência, nós vivemos num mundo onde que a produção alimentar também é tecnológica. A tecnologia não ficou só nas fábricas no meio urbano, mas também foi para a produção rural. E também nós, né, vivemos num mundo onde que existe medicina, e entre essa medicina existe agora anticonceptivos, né, contraceptivos, beleza? Existem contraceptivos, então vamos influenciar que as pessoas utilizem contraceptivos, que as mulheres utilizem contraceptivos. Essa ideia é uma ideia neomalthusiana, beleza? Novo malthusiano. Por quê? Porque usou a ciência do século XX para defender aquela ideia de Malthus. Então, qual era a tese? Muito simples, né? A tese era a seguinte no neomalthusiano, que se tiver muita natalidade, ou seja, muito nascimento, muitas pessoas nascendo, o Estado, país, beleza? O Estado, país, a Inglaterra, a Itália, a Alemanha, o Brasil, os Estados Unidos, o Estado, ele vai ter que gastar muito dinheiro com custos sociais. Com custos sociais. Como assim, Kennedy? Muita gente nascendo, o Estado vai ter que gastar com custos sociais, vai ter que gastar com educação, com saúde, com assistência social. Então o Estado vai ter muito dinheiro gasto com esses custos sociais, em detrimento dos custos desenvolvimentistas. Ou seja, vai gastar com educação de pobre, em vez de gastar com a construção de estradas e ferrovias, por exemplo. E os neomalthusianos entendiam que, não, se a gente consegue controlar essa natalidade, principalmente dos pobres, né, nós vamos ter recursos, o Estado terá recursos para desenvolver cada vez mais o Estado.
Essa é a teoria neomalthusiana. Essa é a tese neomalthusiana. Beleza? Então, qual é a solução para os neomalthusianos? Né, da natalidade? O uso da ciência para ter esse controle de natalidade. E como é que ele usa isso? Ele vai falar através de métodos contraceptivos. Bastante simples, né? Então, é muito simples. O malthusiano não tinha ciência ainda apoiando a sua tese. No neomalthusiano, você tem ciência apoiando a tese. No malthusiano, a preocupação é a preocupação da relação alimentar com a relação populacional. No neomalthusiano, essa não é mais a preocupação. A preocupação neomalthusiana agora é desenvolver os países ou ter custo com direitos sociais dessas pessoas. Perfeito? Ou a gente gasta em escola, ou em escola pública, ou a gente gasta em construção de ferrovia. Entendemos? Essa é a perspectiva neomalthusiana. De boa? Tranquilo? Show! Só que aí vai acontecer as guerras, vai acontecer a Segunda Guerra Mundial, e logo depois da Segunda Guerra Mundial, ainda dentro da Segunda Guerra Mundial, mas depois com mais força, surge uma nova teoria, que é a teoria reformista, ou marxista. Olha o nome, reformista. Então isso significa que ela quer reformar alguma coisa. Ela é reformista por quê? Porque ela reforma a neomalthusiana. Essa é a ideia dela. Né? Ela reforma a neomalthusiana. Simples. Ela vai dar uma resposta aos neomalthusianos. E o que ela vai dizer? Primeiro, quem é o autor? Simples. O autor são marxistas. Em respostas aos neomalthusianos. Simples, são marxistas. Eles que respondem. E qual é a questão marxista? A questão marxista é uma questão social. É uma questão social. Então, qual é a resposta deles? Vai dizer o seguinte: olha, o problema não está em as pessoas terem filhos, ou seja, não é a quantidade de filhos que gera pobreza. Não é esse o problema. Na verdade, é o inverso, segundo os marxistas. Na verdade, é a pobreza que vai gerar um maior número de natalidade. É isso que eles vão dizer, ou seja, o pobre, a pessoa pobre, ou usando o termo marxista, o proletariado, só tem a prole. Por isso, proletariado. Ele só tem a prole, os filhos. Então, se ele só tem a prole, ele vai ter cada vez mais prole. Porque ter prole significa mais pessoas para trabalhar e colocar dinheiro em casa. Então, os marxistas dizem o seguinte: olha, se essas pessoas tiverem melhor qualidade de vida, quanto maior qualidade de vida, menos filhos elas terão. Ou seja, preste atenção, os marxistas não eram, ou melhor, os reformistas, a ideia, a teoria reformista, não é uma teoria natalista, ou seja, vamos fazer menino. Não é isso. Não. Na verdade, o que ele muda é o fator. Ou seja, ele vem dizer, o fator do problema não é a quantidade de pessoas que nascem que geram pobreza, mas sim é quanto mais pobreza, será muito mais a quantidade de pessoas que nascem. Então, qual é a solução para os marxistas? Simples, bastante simples, né? Vamos ofertar a essas pessoas políticas sociais com uma distribuição de renda. Então, a solução é que os estados, Brasil, Argentina, Paraguai, Estados Unidos, Itália ou qualquer estado, estado-nação, gaste cada vez mais com políticas sociais. Não sei, estou falando com futuros policiais militares, futuros corpos de bombeiro militar, então vocês conhecem bem direitos humanos. Nós estamos falando da segunda geração dos direitos, né, que vai surgir ainda na Revolução Industrial, que é a ideia das políticas sociais, que é a ideia dos direitos sociais. Então, o que ele vai dizer? Olha, vamos dar direitos sociais, vamos ofertar políticas sociais para as pessoas. Porque
quanto maior for essa distribuição de renda, menos natalidade teremos, menos filhos as pessoas terão, porque elas terão melhor qualidade de vida, então não precisarão ter mais prole, não precisarão ter mais filhos. Essa é a ideia reformista, essa é a teoria reformista, né? E o que é essa distribuição de renda? Essa distribuição de renda, você pode visualizar dentro de um senso comum, é aquilo que no Brasil nós podemos colocar como Bolsa Família, né? Mas a distribuição de renda não é só a ideia do Bolsa Família, está relacionado à ideia focada na melhor qualidade de vida das pessoas mediante políticas públicas sociais. Entre elas, eu posso citar escola pública, eu posso citar saúde pública, a própria assistência social, perfeito? Então, esses mecanismos são mecanismos de distribuição de renda. Isso teria como consequência, na visão dos marxistas, a redução da taxa de natalidade. Então, perceba que todas as teorias, essas três e a próxima também, tem sempre como foco a redução da taxa de natalidade. Todas as teorias querem, por algum motivo, reduzir a taxa de natalidade. Com métodos diferentes, com ideias diferentes, mas são todas focadas na redução da natalidade. Perfeito? E a última? A última teoria, né, é a teoria ecomalthusiana. Ou seja, é a teoria que diz o seguinte: olha, Malthus está certo, nós temos um problema, os neo-malthusianos levaram esse campo para o desenvolvimento capitalista das coisas, para o desenvolvimento, ou seja, é melhor ter menos gente pobre e mais estrada, mais ferrovia, mais indústria. Vieram os marxistas, os reformistas falaram, não, nós temos que ter tudo isso sim, mas temos que ter tudo isso com uma melhor distribuição de renda e assim as pessoas vão ter uma redução menor de natalidade. E aí chega o último, que é a teoria ecomalthusiana, que muda a justificativa. É isso que ela faz, ela muda a justificativa. Qual é a justificativa agora de redução de natalidade? Simples. A natureza, a ecologia. Quanto mais gente no mundo, a teoria básica, quem é o autor? Os ecomalthusianos, né? Os ecomalthusianos. O que a teoria vem dizer, a tese? A teoria vem dizer o seguinte, olha, quanto mais gente no mundo, mais se utiliza da natureza. Quanto mais gente no mundo, maior o consumo. Quanto mais tecnologia no mundo, maior o consumo dos bens da natureza. A natureza não vai suportar, e aí a natureza vai morrer, e aí essas pessoas deixarão como consequência para a futura geração nada natural. E essas pessoas não irão viver porque será um problema, um boom ecológico, impactos ecológicos gigantes no planeta Terra, que vai ser um problema gigantesco para toda a humanidade. Resumidamente é isso que eles vêm dizer. A questão é ambiental. Por que eu tenho que reduzir a quantidade de pessoas, ou seja, reduzir a natalidade, e 2, neste caso, reduzir o consumo dessas pessoas? Eu tenho que reduzir natalidade e consumo. Reduzir natalidade e consumo. Porque eu reduzindo a natalidade e o consumo, eu protejo mais o meio ambiente. Eu protejo mais a ecologia. Essa é a tese. Perfeito? Essa é a tese. Então, qual é a solução? A solução é muito simples. Controle de natalidade e, obviamente, preservação do meio ambiente. Essa é a teoria, essa é a tese. Beleza? Então, quando nós falamos em teorias, existem 4 teorias. 4 teorias. A teoria malthusiana, a teoria neo-malthusiana, a teoria reformista ou marxista e a teoria ecomalthusiana. Cada uma tem características específicas. A malthusiana, preocupação entre população e quantidade de alimentos. A neo-malthusiana, a preocupação focada aonde que o Estado vai investir a grana, se vai investir em políticas sociais para os pobres, ou se vai investir
em desenvolvimento dos estados. A marxista, né, a reformista, a marxista, que o Estado tem que investir em políticas sociais públicas de transferência de renda, porque isso vai gerar melhor qualidade de vida, e gerando melhor qualidade de vida, uma redução da natalidade. E a ecomalthusiana, que é a mais recente das quatro, né, vai focar a preocupação no meio ambiente. Fala, ó, tem que reduzir a natalidade sim, e tem que preservar o meio ambiente, porque senão o mundo vai morrer, e o mundo morrendo, a mãe natureza morrendo, morre todo mundo junto. Essas são as teorias. Como eu afirmei, são teorias. São teorias. Simples assim. Beleza? Pronto! Finalizamos a primeira parte, porque lá no seu edital ele vem pedir sobre teorias demográficas. E depois ele vem pedir sobre os conceitos básicos em demografia. Então, se ele quer conceitos básicos em demografia, vamos a eles. Quais são os conceitos básicos em demografia? Primeiro, esses conceitos, a grande maioria deles veio da ONU. Então, se você não gosta desses conceitos, brigue com a ONU. Perfeito? Porque os conceitos, a grande maioria dele, veio das perspectivas da ONU. Tá bom? Que conceitos são esses? Né? Entre os conceitos básicos, eu separei aqui, acho que esses são os básicos, eu separei aqui 13 conceitos. 13 conceitos básicos sobre demografia. Tá? Então, vamos lá. Primeiro conceito básico, demografia. E o que é a demografia? A demografia é uma ciência que estuda a dinâmica da população. Então, quando você estuda a dinâmica da população, nós chamamos isso de demografia. Beleza? De boa? Bom demais. Mas se ela estuda a dinâmica da população, vem a pergunta, mas afinal, o que é uma população? O que é uma população? E uma população nada mais é do que um conjunto de indivíduos. Preste atenção, que é o conjunto de indivíduos. O termo população é conjunto de indivíduos. Não é o conjunto de pessoas, o conjunto de humanos, não. É o conjunto de indivíduos. Por quê? Porque o termo população pode ir para outras áreas. Eu posso estar falando, por exemplo, sobre a população dos jacarés no Mato Grosso, por exemplo. Perfeito? É população, porque uma população é o conjunto de indivíduos. Obviamente, o nosso foco aqui é uma população em seres humanos. Perfeito? Então, o que é uma população? Uma população é o conjunto de indivíduos, no nosso caso, seres humanos, pessoas, que vivem em uma determinada área. Uma determinada área que ele já é. O planeta Terra é uma área, o Brasil é uma área, o Paraná é uma área, Curitiba é outra área, e assim sucessivamente. Perfeito? Então, nós estamos falando aí de um conjunto de população em uma determinada área. De boa? Isso é população. Mas além da população, existe outro termo, outra definição, outro conceito, que é a população absoluta. Aí é óbvio, a população absoluta, como o nome diz, é absoluta. Então é o total de habitantes em uma determinada área. Perfeito? Um bom exemplo que a gente pode ter aqui, conforme dados de 2019, o mundo, o planeta, em relação a seres humanos, habitantes, seres humanos, nós temos, em 2019, por volta de 7,7 bilhões de habitantes. Perfeito? Isso o planeta. O Brasil, em 2019, segundo o IBGE, 210.147.125 habitantes. Essa é a população absoluta do Brasil, conforme dados de 2019. Né? E do Paraná? Do Paraná, 11.433.957 habitantes, também conforme o IBGE 2019. Tá? Aqui eu coloco as datas que eu encontrei aqui do IBGE, mas não vou ficar focando em datas não, tá? Vou falar os dados e as datas sempre vai estar aí no cantinho, senão a gente perde tempo. Tá? Então, olha bem, você vai ter aqui uma população absoluta. A população absoluta é o conjunto de todos. De boa? Essa população absoluta gera um novo conceito básico, que é o conceito de populoso, segundo a ONU. O que é uma área populosa? O conceito de populoso, segundo a ONU. Segundo a ONU, o conceito de populoso é uma área que tenha mais 50 milhões ou mais de habitantes.
Então, uma área com 50 milhões ou mais de habitantes é um lugar populoso, segundo a ONU. De boa? Então, eu tenho aqui dois exemplos que fica bem claro conforme a própria perspectiva de população absoluta acima do tópico 3. Brasil. O Brasil tem 210 milhões, lá vai porrada. Então, ele tem mais de 50 milhões de habitantes. Então, o Brasil, nós podemos afirmar sem medo de ser feliz que ele é populoso. Que ele é populoso. Que ele é populoso, beleza? Ele é populoso. Inclusive, ele é o 5º país em população no mundo. Né? Ele é o 5º, certo? País em população no mundo. Então, ele é populoso, beleza? Agora, se a gente olha a área do Paraná, o Paraná tem 11 milhões e lá vai porrada de habitantes. Então, isso significa que o Paraná não é populoso. O Paraná não é populoso. Porque o Paraná não tem um número pré-estabelecido pela ONU para ser caracterizado como populoso dentro de uma área. Fechou? De boa? Bom demais. Além desse conceito, nós temos outros conceitos. Nós temos um outro conceito que é muito importante, que é o conceito de população relativa ou densidade demográfica. Esse conceito é muito importante. População relativa ou densidade demográfica. Nada mais é do que a quantidade de população por quilômetro quadrado dentro de uma respectiva área. A quantidade da população de habitantes por quilômetro quadrado dentro de uma perspectiva área. Coloquei aqui como exemplo, não precisamos ficar fazendo os cálculos, mas coloquei aqui como exemplo, dois exemplos, o Brasil e o Paraná. No Brasil, se você olhar bem, ó, o Brasil tinha 210 milhões de habitantes, lá vai porrada, em 8 bilhões 515 milhões de metros quadrados, sei lá das quantas, né? É esse número aqui do diâmetro em metros quadrados do Brasil. Eu pego esse valor da quantidade de habitantes, divido por essa quantidade de metros quadrados, vai me dar um resultado. E aí eu calculo aqui, me deu 24,6 habitantes por quilômetro quadrado, conforme esses dados aqui ofertados. Então, o Brasil tem uma média de 24 a 25, 24,6, né, habitantes por quilômetro quadrado. De boa? Isso é o Brasil. De boa? Entendemos? Quando a gente fala isso, a gente está falando de uma população relativa ou de uma densidade demográfica. Tranquilo? Tanto faz o termo. Além disso, eu tenho um outro exemplo, que é do Paraná. Né? Mas sempre quando ele pede lá mundo, Brasil e Paraná, é óbvio que a gente tem que buscar informações sempre associando, quando possível, todos esses elementos. Quando não é possível, a gente não associa, mas quando é possível, a gente faz as devidas associações. No caso do Paraná, também da mesma forma. Ó, 11 milhões lá vai porrada de habitantes, numa área de 199 mil lá vai porrada de quilômetros quadrados. Pega esse número de habitantes dividido por essas áreas, vai me dar ali uma densidade demográfica, uma população relativa, né, de 57,3 habitantes por metro quadrado. Então, o Paraná tem 57,3 habitantes por metro quadrado. De boa? Tranquilo? Bom demais, bom demais. Tá? Esse é o conceito de população relativa e densidade demográfica. Só que esse conceito gera um outro conceito dado a nós pela ONU, que é o conceito de povoado. Ou seja, se uma determinada área é povoada ou não. Cuidado, não confunda povoado com populoso. Populoso é uma coisa, povoado é outra coisa. Os exemplos aqui ficam muito claros. Ó, o que é um povoado? Uma área que tenha 40 pessoas por quilômetros quadrados ou mais. Tem 40 pessoas por quilômetros quadrados ou mais? É uma área povoada. Simples. Simples, né? Simples. Não tem? Não é uma área povoada. Simples assim. Se a gente usa os mesmos exemplos, a gente vai ver o quê? Que o Brasil tem 24,6 milhões de habitantes por metro quadrado. Então, o Brasil é povoado?
A resposta é não. O Brasil não é povoado. O Brasil é populoso? Sim, porque ele tem mais de 50 milhões de habitantes, ele é populoso. Mas o Brasil não é povoado, por quê? Porque ele tem menos de 40 habitantes por metro quadrado. Então o Brasil não é povoado. Entendemos o conceito de povoado? Agora, olha o Paraná. O Paraná é povoado? Sim, o Paraná é povoado. Por quê? Porque tem 57,3 habitantes por metro quadrado. O Paraná é povoado. O Paraná hoje é povoado, né? Ele é povoado, beleza? Mas o Paraná é populoso? Não, o Paraná não é populoso. Por quê? Porque o Paraná tem 11 milhões de habitantes, lá vai porrada, não chegando nem perto dos 50 milhões para ser caracterizado como populoso. Então, povoado e populoso são coisas diferentes. Fechou o conceito também? De boa? Então, povoado e populoso são conceitos diferentes. Outros conceitos. Superpopulação. Conceito também dado a nós pela ONU, que é o conceito muito simples, que diz que em uma determinada área, o número de pessoas, o número de indivíduos, seja muito além, seja superior à quantidade de produção de recursos naturais que aquela área tem. Se a gente fala de área superpopulação, nós podemos citar a Índia, né, que hoje precisa muito de recursos naturais provenientes de outras áreas. A gente pode falar que é superpopular, tem uma superpopulação. A própria China tem uma superpopulação. Né? Então, lugares assim acima de 1 trilhão, no caso da Índia e da China, né, de habitantes, velho, você tem uma superpopulação. Mas não é só a quantidade, mas é a quantidade de habitantes, de indivíduos naquele local, superior aos recursos naturais que ele pode ofertar sem destruí-los. Entendemos? Óbvio que o Brasil não tem superpopulação. Isso é óbvio. Tá longe de ter uma superpopulação no Brasil. Nós temos muitos recursos naturais, então estamos longe disso. Tá? Então essa é a definição de superpopulação. Fechou? Tranquilo? Bom demais. Uma outra definição. São 13, né, que eu disse? Estamos na 8ª. Taxa de natalidade. Taxa de natalidade. Essa é a definição de menino que nasce, né? Simples, que nasceu. Certo? Que nasceu. Ou seja, se desconsidera os natimortos, porque os natimortos não nasceram. Certo? Então, que nasceram e teve aí uma sobrevida. Então, esses são aí a taxa de natalidade. Tá? É um número, e a gente calcula ele por 1.000 habitantes. Então, esse é um ponto importante. A gente calcula o número de nascimentos por 1.000 habitantes. Por 1.000 habitantes. Existe uma representação de porcentagem toda vez que a gente fala de uma porcentagem por 1.000. Uma porcentagem por 100 é a porcentagem normal que nós conhecemos. A porcentagem por 1.000 é esse símbolozinho aqui, ó. Esse símbolozinho aqui. Vou até aumentar, você visualizar comigo. Esse símbolozinho aqui, o sinal ali de porcentagem com um zerinho depois, né, esse símbolo é porcentagem por 1.000. Perfeito? Então, às vezes, ele não fala 1.000, ele só coloca esse símbolozinho lá. Você tem que saber que a gente está falando por 1.000. De boa? Tá? Então, o que é uma taxa de natalidade? Simples. Número de nascidos a cada 1.000 habitantes. Beleza? Tá? Trouxe aqui 2 exemplos também. No Brasil, 14,16, 2015, né? Em 2015 nos deu esse dado, 14,16 a cada 1.000 habitantes. É a nossa taxa de natalidade, né? Taxa de natalidade. A cada 1.000 nascem no Brasil 14,16 habitantes. Simples assim, tá? E no Paraná é menor a taxa de natalidade. A taxa de natalidade é de 12,9 habitantes. 12,9 habitantes a cada 1.000 habitantes. A cada 1.000 habitantes. Fechou? Taxa de natalidade? Bastante simples, né? Bastante simples. Taxa de mortalidade? Mesma questão. Só muda o objetivo. Natalidade é os que nascem, mortalidade é os que morrem. Então, nada mais é do que o número de óbitos por 1.000 habitantes. De boa? Número de óbitos por 1.000 habitantes. Né? O Brasil, né, eu encontrei do Brasil o óbito geral, em 2018, 6,7 pessoas morrem a cada 1.000 habitantes por ano. Tá? Por ano.
certinho? Essa taxa é sempre anual, tá? Taxa de natalidade, taxa de mortalidade é anual, certinho? Então, a cada 1.000 habitantes, morrem 6,7 por ano no Brasil. De boa? Tranquilo? Isso é a taxa de mortalidade, tá? Agora, essa taxa de mortalidade, ela é importante eu respirar um pouquinho e trocar uma ideia com você, policial militar do Paraná e bombeiro militar do Paraná. Sabe por quê? Porque essa taxa de natalidade, sim, existe a taxa de natalidade total, que é essa que eu disse aqui do Brasil, mas ela é muito mais utilizada por categorias, certo? Então, taxa de natalidade, de mortalidade infantil, por exemplo, até coloquei aqui embaixo a categoria, por exemplo, taxa de mortalidade em infantil é a mesma característica, só que você vai pegar as crianças e aí você vai ter lá, no Brasil, uma taxa de mortalidade em 2017 de 12,8, né, de mortalidade infantil, muito alta, e no Paraná, de 8,9, tá, de mortalidade infantil, a cada 1.000 crianças nascidas, certo? Mortalidade infantil. De boa? Tá? Essa é a taxa, anualmente. De boa? Beleza. Detalhes importantes, só para eu fechar o raciocínio aqui. Uma informação. O Paraná tinha uma taxa muito alta em relação aos estados do Sul. Mas nos últimos anos, o Paraná, graças ao meu bom Deus, está conseguindo reduzir drasticamente o número de mortalidades no Paraná. Hoje, né, a última vez que eu vi, o Paraná, ele tinha ali, ele só perdia em mortalidade no sentido bom, em menor número de mortalidades, para, salvo engano, o Rio Grande do Sul e o Espírito Santo. Salvo engano, era para esses dois. Tá? Então, o Paraná, preste atenção, atualidades. Ó, nos últimos anos, o Paraná tem reduzido a quantidade de taxa de mortalidade infantil. Certo, o Paraná tem reduzido isso sim. Certo? Ele é um exemplo para o restante do país. Beleza? Isso nos últimos anos. Não era muito bom e nos últimos anos vem reduzindo, tá? Outro fator, quando a gente fala de taxa de mortalidade, como eu estava dizendo, ele vai trabalhar por categoria. O exemplo que eu trouxe aqui é o mais simples, o de mortalidade infantil, o mais comum. Mas ele pode ser utilizado para vários fatores. Por exemplo, mortalidade por Covid, que é o assunto que está aí na boca do povo. Né? Mortalidade, por exemplo, em 2009, o Paraná tinha o maior índice de mortalidade pela H1N1, pela gripe suína. Ele teve, em 2009, o maior índice de mortalidade por esse vírus, certo? Então, isso significa que o Paraná, né, teve essa definição lá. Mas isso é muito importante para vários aspectos. Deixa eu ser simplista para a gente entender. Se a gente fala de mortalidade por violência, será que é importante a gente ter essa análise a cada 1.000 habitantes de uma determinada área do Paraná ou de um município no Paraná? Óbvio que é importante. Agora mais, mortalidade por violência mediante uso de armas de fogo. É muito importante você saber isso. Quantos homicídios aconteceu com o uso de arma de fogo? É uma informação importante. Ou ainda mais, quantos homicídios aconteceu com arma de fogo compradas legalmente no Brasil? Compradas legalmente. Aí você vai ter uma noção daquelas que foram compradas ilegalmente, daquelas que foram compradas legalmente, e vai saber se o problema são as armas ilegais ou as armas legais. Esses dados de mortalidade, eles são altamente importantes na segurança pública. Eles são muito importantes na saúde, de certa forma na educação e na segurança pública. Então, taxa de mortalidade é sempre muito importante. Sempre muito importante. Fechou? Entendemos? Bom demais. Então, essa é a taxa de mortalidade infantil, um exemplo, e pode vir outras aí, mortalidades específicas. Taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade. Preste atenção no que o professor vai falar. Taxa de natalidade, nascimento, é uma coisa, e taxa de fecundidade é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Apesar delas estarem relacionadas, a taxa de natalidade está sim relacionada com a taxa de fecundidade, nós estamos falando de coisas diferentes. A taxa de natalidade é o número de nascimentos a cada 1.000 habitantes dentro de um ano. Lembra? Em uma determinada área.
Isso é uma taxa de natalidade. E a taxa de fecundidade? A taxa de fecundidade tem a ver com o indivíduo feminino, com a mulher. Ou seja, a taxa de fecundidade é quantos filhos as mulheres estão tendo dentro do seu período reprodutivo, dentro dos seus anos reprodutivos, que vai até ali por volta de 45 anos. Tudo bem que tem tecnologias, conhecimento médico que hoje pode até aumentar isso, em regra geral, né? Mas em regra geral até 45 anos ali. Esse período reprodutivo, né, gera quantidade de filhos. Então a taxa de fecundidade é quanto que as mulheres estão tendo de filhos dentro dessa taxa. Então ela não é anual, ela se vincula a toda a vida das mulheres. Perfeito? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos. A taxa de fecundidade no mundo, em 2017, era de 2,43. 2,4. É um bom número, não é um número ruim não. O número de manutenção é de 2,2. Tá? Cada mulher ter 2 filhos, 0,2. Certo? No Brasil, a taxa é de 1,74 em 2017. 1,74. É uma taxa menor do que é recomendado. Perfeito? O Brasil está tendo menos filhos, as mulheres estão tendo menos filhos que recomendados. Tá? No Paraná, é um pouquinho acima do Brasil. O Paraná está 1,8. 1,8. A taxa de fecundidade. Certo? Então, cada mulher no Paraná está tendo 1,8 filhos. Certo? É óbvio que isso não existe, né? É média. Né? Média. Uma tem 3, outra tem 1. E aí você vai ter na média, a média vai dar 1,8 por filhos no Paraná. Certo? Então, o Brasil está abaixo da média mundial. Certo? Tá? Existem lugares, como por exemplo na Somália, a taxa é muito alta. É 6 pontos e lá vai porrada. Tem lugares, como Portugal, por exemplo, a última vez que eu vi, Portugal estava 1,2. 1,2, salvo engano, é a menor taxa no mundo, 1,2. Certo? Isso vai gerar uma diminuição drástica na população portuguesa se vincular somente à perspectiva de natalidade. Entendemos? Beleza? Fechou? Então, taxa de fecundidade nada mais é do que a quantidade de menino que as mulheres têm por uma determinada área geográfica. Perfeito? De boa? Bom demais. Então, se eu tenho natalidade, eu tenho mortalidade, eu tenho taxa de fecundidade, é necessário a gente entender que existem outras definições. Entre as definições tem mais uma, que a gente pode chamar de crescimento vegetativo, também chamado de crescimento natural. Ou seja, nada mais é do que o crescimento da população naturalmente. Como é que eu chego nesse crescimento vegetativo ou nesse crescimento natural? Dá na mesma os termos. Tá? Como é que eu chego neles? Muito simples, muito simples. Eu pego a taxa de natalidade. Qual é a taxa de natalidade? Diminuo a taxa de natalidade pela taxa de mortalidade. Diminuo. Não é divido, não é multiplico, é diminuo. Eu pego a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Quando isso acontecer, vai gerar um resultado. Esse resultado é o que a gente chama de crescimento vegetativo ou crescimento natural. Entendemos? O exemplo que eu posso dar aqui é: o Brasil tem uma natalidade, eu coloquei o exemplo aqui do Brasil, né? O Brasil tem uma natalidade 14,16, foi a que eu encontrei, né? 14,16, certo? E uma mortalidade de 6,7, média 6,7, a mortalidade do Brasil. Então, qual é o crescimento vegetativo do Brasil? É só pegar 14, natalidade, menos 6,7, mortalidade. Vai dar ali 7,46 pessoas por 1.000 habitantes. Isso significa o seguinte, que entre nascimentos e morte, você tem a mais 7 pessoas,46 a cada 1.000. Então não é igual, não nasce a mesma quantidade que morre. Por ano, a cada 1.000, em média, é o que o cálculo nos dá, nasce 7,46 a mais dos que morrem. Beleza? Porque nascem 14,16 no total,
morrem 6,7 no total. Então, nasce mais gente do que morre. Isso é fato no Brasil, né? Então, nosso crescimento vegetativo é de 7,46. Nós crescemos naturalmente aí. Fechou? De boa? Porém, uma população não se cresce só de forma vegetativa. Não se cresce só de forma natural. Também pode crescer de uma forma que a gente chama de crescimento horizontal. Crescimento horizontal. Crescimento horizontal não tem a ver com nascimento ou morte, mas sim tem a ver com imigração e emigração. Então tem a ver com imigração, que é o ato de alguém entrar numa determinada área, vindo de fora, entra em uma determinada área, é a imigração, e emigração, que é o ato de alguém de uma determinada área e se embora para uma outra área. Isso é a emigração. Isso é a imigração. Beleza? É óbvio que não existe imigração e emigração entre planetas. Isso é óbvio. Ou seja, isso significa que não existe crescimento horizontal mundial. Não tem como, porque não vem gente de outro país para cá. De outro planeta para cá. Não vem gente de outro planeta para cá. Não vem ninguém de Saturno para cá, não sai ninguém do planeta Terra para Júpiter, perfeito? Então não existe crescimento horizontal mundial. Só é possível esse crescimento entre países, esse crescimento horizontal em municípios, em estados, mas mundialmente é impossível, pelo menos até onde nós sabemos. Beleza? Tranquilo? Entendemos? Bom demais, né? Quando nós falamos, então, sobre esse crescimento horizontal, ele tem um cálculo, e esse cálculo vai nos dar uma resposta, né, como resultado, o que a gente chama de saldo migratório. Saldo migratório, beleza? O que é o saldo migratório? Saldo migratório é o resultado que nós temos em uma determinada área. Como exemplo, para ficar claro, eu trouxe aqui o Brasil, né? O Brasil, em 2017, também consegui aqui alguns dados, onde vai ficar claro a gente visualizar. É o seguinte, né? No Brasil, nós temos o seguinte, ó, em 2017, nós tivemos 90 mil imigrantes em 2017. Muitos deles já venezuelanos em 2017, tá? Mas nós tivemos 90 mil imigrantes, ou seja, estrangeiros vieram para o Brasil. Em 2017, 90 mil estrangeiros. Beleza isso? Tá? Agora, brasileiros saindo do país, indo morar em outros países, que é a emigração, foi 250 mil brasileiros. Então, nós tivemos de emigração 250 mil. 90 mil de imigração e 250 de emigração. De boa? Tranquilo? Show de bola. Como é que eu chego, então, no saldo migratório? Muito simples. O saldo migratório nada mais é do que a imigração menos a emigração. Ou seja, o Brasil teve um resultado negativo em 2017. Nós temos 155 mil pessoas a menos. Ou seja, saiu 250 mil brasileiros e entrou 90 mil estrangeiros. O saldo migratório, né, do crescimento horizontal brasileiro em 2017 foi de 155 mil pessoas. Entendemos? Beleza? Bom demais, bom demais. Ok, então este é o crescimento horizontal. Vimos o crescimento vegetativo e o crescimento horizontal. Beleza, mas depois que nós entendemos esse crescimento vegetativo e esse crescimento horizontal, eles geram um outro conceito, que é o conceito do que a gente pode chamar de crescimento demográfico. E que é o último conceito que me interessa aqui nessa aula. O conceito de crescimento demográfico. Qual é o crescimento demográfico? O crescimento demográfico leva em consideração o crescimento vegetativo e leva em consideração o crescimento horizontal. É simples. É o resultado em uma determinada área do crescimento vegetativo mais o saldo migratório do crescimento horizontal. Isso é o que a gente chama de crescimento demográfico. Beleza? Tá? Então é simples. O resultado de crescimento vegetativo de uma área. Crescimento, a gente já sabe o que é. Natalidade,
menos mortalidade, crescimento vegetativo, mais o crescimento horizontal, que é o saldo migratório, né, dos imigrantes e emigrantes. Beleza? Isso vai gerar um resultado. No Brasil, o resultado que eu encontrei foi em 2012, que era de 0,9. Então, 2012, menos de 1% ao ano era o nosso crescimento real. Nosso crescimento real, que é o crescimento demográfico. O crescimento demográfico ele é real porque ele considera tanto o vegetal, crescimento da natalidade, né? Mas o crescimento horizontal. Fechou? Esses são os conceitos. Beleza, beleza. Só que o seu edital, nesse mesmo título, ele vem pedir mais um outro assunto. Ele vem pedir sobre as políticas demográficas. Então, se ele pede, vamos a elas, né? Vamos às políticas demográficas. Entre essas políticas demográficas, nós temos aqui o seguinte. Resumidamente, as políticas demográficas, elas são duas políticas demográficas possíveis. A primeira são as políticas natalistas. Isso dentro do conceito geográfico, tá? Políticas demográficas dentro do conceito geográfico. É óbvio que política demográfica pode ter vários outros tipos de políticas. Mas dentro do conceito geográfico, que é dentro do aspecto de introdução, a demografia, tal, é isso aqui que o examinador quer. Dentro desse conceito, você tem duas grandes políticas demográficas possíveis. A política demográfica natalista e a política demográfica antinatalista. A natalista significa o seguinte, olha, é uma política demográfica para aumentar a população. Então, países podem criar políticas natalistas para aumentar o número da população. Em contrapartida, outros países vão ter políticas antinatalistas para diminuir a população. É simples assim. Tudo vai depender de qual país que nós estamos falando, do contexto que ele tem, do contexto econômico, social, geográfico, cultural, moral. São vários conceitos possíveis para caracterizar essas políticas natalistas e antinatalistas. Beleza? Tranquilo? Dentre as políticas natalistas, quais são os motivos de alguns países querer que as pessoas tenham filhos? Entre esses motivos, ocupação do território. Ocupação do território, por exemplo, a Rússia. A Rússia tem uma política natalista. O território da Rússia é gigante. Mas a população se concentra em áreas mais fáceis de viver. As áreas mais frias da Rússia não tem quase ninguém. Perfeito? Então, vamos ter gente para popular essa área. Tem que ter população. De boa? Tá? Canadá também é um outro exemplo. Canadá precisa povoar a área, principalmente as áreas mais frias também. Tá? A Austrália também quer popular a sua área. Então, são políticas, terminam gerando políticas natalistas. Para quê? Para ter uma maior produção econômica e cultural. Produção econômica é mercado de trabalho, mão de obra para o povo trabalhar. Né? Então, políticas econômicas e culturais. E um outro fator, principalmente naqueles países que tiveram uma política contrária a isso. Ou a população, mesmo sem política, gerou uma ação antinatalista. O que aconteceu? A população envelheceu. Quando a população está envelhecida, você não tem jovens para trabalhar. Então, isso significa que uma das medidas possíveis é tentar você aumentar a natalidade nessas regiões com políticas natalistas. Por quê? Porque essas populações vão ter problemas previdenciários, problemas com saúde, é muito idoso, né? E pouca população em idade de produção econômica. Beleza? Então isso gera problemas. Esses lugares geram políticas natalistas. Quais são essas políticas natalistas as mais comuns no planeta, tá? Prêmios monetários a famílias numerosas, aumentos substanciais de abonos de famílias. Tem abono, substância ali, pagar mais para a família que tem mais filhos. Licenças de parto e maternidade e ampliação dessas licenças. Pré-natal gratuito. Né? Crédito à habitação aos casais com mais filhos. Quanto mais filho, maior
a habitação, né? Mais habitações você tem, certo? Um exemplo é a própria Rússia, né? Principalmente ali no período da Guerra Fria, você tinha as famílias, por exemplo, elas recebiam um pequeno apartamento, algumas famílias, né? Recebiam um pequeno apartamento para poder viver, né? Aquelas famílias que tinham um filho recebiam um apartamento de um quarto. Um quarto. As famílias que tinham ali 2 filhos recebiam de 2 quartos e assim sucessivamente. Isso é um incentivo para que tenha mais filhos, beleza? Tá? Creches e escolas públicas também é um incentivo para que tenha mais filhos. Subsídios de material escolar aos alunos, tá? Entre outras possibilidades. Porque você tem que entender que a política natalista quer que esses países, as populações tenham filhos, tenham mais filhos, beleza? Para resolver os seus problemas, tá? E políticas antinatalistas, é o inverso, políticas antinatalistas. Da onde que vem as perspectivas das políticas antinatalistas? Na sua grande maioria, estão nas teorias demográficas. Nas teorias demográficas que nós estudamos, né? Então estão lá, porque você percebeu que todas as teorias, as 4 teorias demográficas que nós estudamos no início dessa aula, são, de certa forma, antinatalistas, né? Cada um por motivo diferente, mas são antinatalistas. Tá? Então, a teoria gera ações antinatalistas. Tá? E um outro fator, superpopulação com taxa de natalidade elevada. Então, lugares com superpopulação, como China, Índia, com taxa de natalidade muito elevada, como na Índia, por exemplo, né, também pode gerar esse tipo de situação. Ou até mesmo lugares que não têm superpopulação, mas têm taxas de natalidade elevadas, mas são países muito pobres. Então também terminam criando políticas nesse sentido, né, para tentar minimizar ali essa pobreza e desenvolvimento local. Mas, basicamente, nós estamos falando das teorias demográficas. É isso que as políticas antinatalistas trabalham, tá? O que eles fazem, né, entre eles? O que eles incentivam nessa antinatalidade? Subsídios dados a casais com um só filho. Tem um filho só, paga menos imposto, recebe uma grana, né? Agravamento de imposto se tiver mais filhos. Campanhas para que o casamento seja tardio, né? Planejamento familiar, tá errado aqui a palavra, é planejamento familiar, né? Planejamento familiar, certo? Que isso aí você tem menos filhos. A reformista, né, fala da planejamento familiar, a teoria reformista, marxista, fala do planejamento familiar. Né? Distribuição gratuita de contraceptivos, né? A legalização do aborto, incentivos para esterilização feminina e masculina, né? Racionamento alimentar que prejudica famílias com filhos numerosos, entre outros. Pronto, essas são as políticas antinatalistas, as políticas demográficas na sua divisão geográfica tradicional, que me parece que é o que o título deseja. Então nós vimos aí, né, os 3 pontos do título. Nós vimos lá as teorias, né, demográficas, nós vimos os conceitos demográficos e nós vimos as políticas demográficas. Só lembrando, logo aqui abaixo você tem 3 links. Link número 1, material em PDF de apoio a essa aula. Esse material que você está vendo aqui, né, na tela, você consegue baixar aí abaixo. Link número 2, uma playlist de videoaulas gratuitas, exatamente nesse modelo. Clica lá e vai assistir outras aulas comigo, professor Kennedy Santos, gratuitamente, voltado aí para o concurso da PM Paraná. E o link número 3, e o último link, é o link onde você vai encontrar o curso completo de Geografia focado nesse concurso e o curso completo de História focado também no concurso da PM Paraná 2020. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.